Salve, galerinha, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, como prometi, tá aí o vídeo de Brasil Império, do que faltou ali do primeiro reinado na nossa videoconferência, né? Eu tirei essa data da videoconferência para trabalhar a transferência da corte primeiro reinado. Próxima atividade assíncrona vai ser sobre regência. Depois nós temos mais 3 datas, 2 videoconferências e uma assíncrona. Pelo menos essa é a previsão inicial que a gente tem para a gente trabalhar segundo reinado, né? E como faltou aqui finalzinho, eu falei que ia fazer um vídeo só para concluir mesmo a ideia, que não deu para falar lá na nossa videoconferência. Bom, vou aproveitar e falar rapidamente do que a gente conversou também, né, da transferência da corte. Não vou fazer uma nova aula, então vai ser só uma breve revisãozinha. Bom, eu vou dividir o vídeo em capítulos aqui no YouTube, né, e para aqueles alunos que querem voltar um pouquinho no período joanino, vale a pena ali só fazer a revisão, mas para quem já quiser pular para primeiro reinado, é só clicar onde está primeiro reinado aí no vídeo de vocês, na barrinha do tempo do vídeo. A gente falou da crise do Império Luso Brasileiro, trabalhou o conceito de Império Luso Brasileiro, né? Tudo isso para a gente tentar colocar a transferência da corte no contexto ali mais amplo do iluminismo, não só dar conta daquela conjuntura específica da invasão de Napoleão a Portugal, né? Porque passa-se uma falsa ideia de que a transferência para o Rio se dá só por mera casualidade, né? A invasão do Napoleão leva a um desespero que se escolhe o Rio de Janeiro para se levar à corte. E, bom, a ideia de uma transferência da corte, da sede do Império Português para o Rio, ela era anterior às invasões napoleônicas, né? E eu falei para vocês um pouquinho do iluminismo, né? Essa ideia da primazia da conceito da razão, como ele lidar com o meio, com a sociedade, ela não está só nas lutas revolucionárias de igualdade, fraternidade, né, da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade da Revolução Francesa, ela está muito além disso, né? Quer dizer, é claro que aqueles monarcas, aqueles sujeitos autoritários, aquela elite europeia, ela vai ler os teóricos iluministas e as reformas que eles estão colocando ali para o Estado, para as instituições, através do seu olhar conservador, né, do seu olhar autoritário. E isso acontece em Portugal, né? Então, essa ideia do uso da razão para lidar com o meio, com a sociedade, vai ser a base também do absolutismo ilustrado, né, do despotismo esclarecido, que vocês também estudaram lá quando falaram de iluminismo, mas que aqui no caso específico de Portugal a gente tem um exemplo prático, né? Então, eu falei lá do Marquês de Pombal com vocês, né? Mas o meu recorte principal foi para falar sobre o do Rodrigo Coutinho, que na virada do século XVIII para o XIX, já na regência do Dom João, né, começa em 792, quando Maria I fica doente, já não pode mais exercer a sua função, né, e assume como regente até 1816, quando vai ser coroado rei, e que já vinha, já trazia a proposta do Rodrigo Coutinho de sediar a capital do Império Português no Brasil, né? Então não era algo novo. O que, claro, vai acontecer com as invasões napoleônicas é que vai ser a fagulha que vai levar a essa transferência da corte, mas era algo que já se vislumbrava, já estava no horizonte de possibilidade de acontecer, né? E por quê? Porque a proposta do Império Luso Brasileiro já se justificava, porque a partir do século XVII, na virada do século XVII para o XVIII, há um deslocamento do centro comercial do Império para o Atlântico Sul, e o Rio de Janeiro se torna um dos principais portos do Império, se não o principal porto do Império. E aí eu mostrei alguns mapas para vocês, né? Mapa diacrônico do que foi o Império Português entre 1415 e 1999, então, aí, claro, Macau, né? E ainda da luta de independência do Timor-Leste, mas começa em 1975, mas eu fui mostrando para vocês o que foi esse Império Português, e falei um pouco lá das grandes navegações, né? E mostrei que era o mapa do Império Português aproximado ali de 1822, para a gente entender e falar um pouco da importância do Brasil nesse império, né? E por que dessa ideia da construção de Império Luso Brasileiro, desse ideal de Império Luso Brasileiro. Mostrei ali o finalzinho do Império também no século XX. Mostrei as rotas comerciais, as rotas atlânticas, a rota do Cabo, a rota do Extremo Oriente, e a gente citou um texto do Russell Wood para falar dessa mudança do eixo comercial, né, da importância que o Rio de Janeiro teve, né? E vou ler rapidinho para vocês, só para aproveitar aqui que a gente está
está fazendo essa revisãozinha bem breve, né? No século XVII, a economia atlântica equiparou-se e logo superou aquela da Rota do Cabo, e os impostos extraídos pela coroa portuguesa no controle fiscal sobre o comércio no Oceano Índico e na região mais a este do Extremo Oriente. Assistiu-se à emergência no Brasil das comunidades mercantis que vigorosamente passaram a implementar a defesa de seus próprios interesses e a desafiar a supremacia até então incontestável dos comerciantes metropolitanos. O Rio de Janeiro foi se estabelecendo como um importante empório comercial no trato com as capitanias do norte, assim como o Rio da Prata e Angola. Então, o Rio de Janeiro passou a ligar diversos pontos do Império Português e uma comunidade mercantil foi crescendo no Brasil, tentando desafiar essa supremacia dos comerciantes metropolitanos e da própria metrópole. Então, e aí vai desde, aproveitando a porosidade da autoridade portuguesa aqui, para tentar extrair o máximo de benefícios do trato com a metrópole, né? Tentando lucrar mais com o comércio, até mesmo quando a gente fala do contrabando. Então, a chegada da Corte em 1808, ele forneceu um incentivo para o futuro desenvolvimento da economia interna no Centro-Sul, quanto ao estímulo do comércio estrangeiro, através da abertura dos portos. O Rio de Janeiro vai ser novamente o principal beneficiário. Em resumo, não havia outra cidade no Império Português, no final do século XVIII e início do século XIX, que merecesse com mais justiça o título de centro da colônia e do Império do que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se tornou a principal cidade do Império Português, o que vai justificar essa ideia desse Império Luso-Brasileiro, dessa transferência da sede para o Rio, e que vai ser impulsionado pelas invasões napoleônicas a Portugal. É só para a gente não jogar para uma mera casualidade essa transferência, né? Bom, a gente falou um pouquinho da transferência da corte, claro, falou do bloqueio continental, né, das tratativas diplomáticas e depois da solução da transferência da corte para o Rio de Janeiro. A gente também falou da abertura dos portos, né, de como vai ser uma ruptura com o monopólio português no Rio, mas não necessariamente uma simples abertura para os ingleses, né? A taxa de 24% naquele primeiro momento, ali a data está errada, então eu tenho que arrumar aqui, janeiro de 1808, eu vou arrumar para botar na versão final para vocês ali o arquivo. A gente mostrou o mapa do bloqueio continental para vocês, e leu o texto da abertura dos portos, né, e de como que o Dom João, ao fazer aquele documento, ele está muito preocupado com o erário público, né, com o dinheiro da Real Fazenda, né, dinheiro da monarquia dele, o grato prejuízo do que está acontecendo na Europa. Então, ele vai permitir que seja admissíveis nas alfândegas do Brasil, todos os quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias são exportadas em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia, e aí, claro, a gente está falando da Inglaterra, mas também dos navios dos seus vassalos, então ele está falando também do Império Português, né? Então é só para a gente entender que ele não está só interessado, claro, você vai ter o acordo diplomático, a escolta inglesa para essa transferência da corte, mas ele não vai estar só preocupado com os ingleses, ele está preocupado com a Real Fazenda, obviamente. A gente falou, claro, depois os ingleses questionam isso, até porque em junho de 1808 ele vai diminuir as taxas sobre os vassalos para 16%, e aí você tem todos aqueles acordos que acontecem em 1810 que vão favorecer os comerciantes ingleses, né, que aí são os mais famosos, né, Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, que vocês conhecem bastante. A gente falou também da invasão à Guiana Francesa, Cisplatina, né, também do João, a gente falou de dois momentos da presença militar do Dom João na Cisplatina, que hoje em dia é Uruguai, e falou da derrota do Napoleão e de como que Portugal vai e como que Dom João vai se portar frente ao princípio da legitimidade de restauração do Congresso de Viena, né? E aí a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal tem um intuito muito claro nisso, né, em 1815, que é que as potências europeias reconhecessem que a sede tinha sido transferida para o Rio de Janeiro, né, e que Portugal podia ter voz por isso. Então, é um indicativo de que ele pretendia ficar, mas também é a forma dele dizer que ele iria ficar aqui no Rio de Janeiro, mas que
ainda era o rei de Portugal também, né? Então você tem essa questão diplomática por trás. Eu falei também do acordo matrimonial do Dom Pedro com a Dona Leopoldina, com a Áustria, né? E de como isso também faz parte desse momento que a Europa está passando de reorganização pós-napoleônica. Bom, a opção era ficar no Rio de Janeiro, era muito clara, eu falei sobre a recriação das instituições régias do Rio de Janeiro, a gente falou também de todas as transformações que o Dom João faz no Rio, e aí falamos lá, é bem tradicional disso que a gente já fala, né, esses estudos do 8º ano, né, a criação da imprensa régia, da revogação da proibição de manufaturas, da criação do Banco do Brasil, Jardim Botânico, a preocupação da formação de oficiais, engenheiros, né, Real Academia de Guardas Marinhas, Academia Real Militar, e a gente falou também da criação da Academia Imperial de Belas Artes, e especificamente da missão francesa, e aí também é um desdobramento do período pós-napoleônico, né, 1816. Criação de faculdades e por aí vai. Bom, aí a gente leu um textinho, que agora eu não vou ler, por conta do tempo mesmo, é só uma revisão sobre a missão artística francesa, e aí foi tudo para dizer que a gente leu historiografia, a gente leu documento histórico e leu também matéria de jornal, né, para a gente usar da linguagem jornalística também, que é parte da formação acadêmica de vocês, né. Vamos ler, então. A chamada missão artística francesa, formada por artistas que serviram ao regime de Napoleão I, chegou ao Brasil em março de 1816. Chefiada por Joaquim de Breton, ela era composta por pintores, escultores, gravadores e arquitetos, representantes do estilo neoclássico, formados na Academia de Arte Francesa. Jean-Baptiste Debré foi um dos mais importantes integrantes da missão. Ele participou da fundação da academia e deu aulas na instituição até voltar definitivamente para a França em 1831. Debré criou cenários para eventos solenes e pintou telas dos momentos marcantes da vida da corte luso-brasileira, antes e depois da independência do Brasil em 1822. Ele permanece depois da independência. Em suas horas vagas, desenhava pelas ruas da cidade cenas da vida cotidiana do Rio de Janeiro. A partir de 1834, uma seleção desse trabalho foi publicada em 3 volumes no livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Tudo isso que a gente falou do Debré foi justamente para falar que ele era o pintor oficial da monarquia, né? E eu analisei com vocês essa imagem aqui, por exemplo, do desembarque da Dona Leopoldina, né? Depois já do casamento com Dom Pedro, né? Casamento que é feito por procuração, como você tem toda uma questão da construção do poder, né? Da imagem do poder, né? Da autoridade, né? Do monarca nos trópicos, e como que ele era esse pintor oficial, né? Eu mostrei, comparei a pintura que ele faz do retrato de Dom João VI com a do Luís XIV, né? Do Rei Sol, para a gente pensar um pouquinho da intencionalidade dessa missão artística, né? Que não é só da ideia de uma civilização dos trópicos, né? De ter pintores, mas como isso tem uma intenção política também por trás. E, claro, mostrei algumas imagens das gravuras que ele fazia sobre o cotidiano, a escravidão urbana, a violência, e como que o trabalho do Debré é importante para a gente entender. E também desenhávamos da elite, né, do governo, e mesmo no âmbito urbano, né, e de como é importante para a gente entender como funcionava a sociedade do século XIX, claro, a partir do olhar desse pintor europeu, mas como que acaba sendo importante porque é a crônica visual daquele período, né? É claro, é uma crônica, e por ser crônica a gente tem que situar o autor no seu tempo e no seu espaço, mas como a gente consegue resgatar parte daquele momento do Brasil imperial, da transição da colônia para o Império. Bom, a gente falou do fim do período joanino, falou da Revolução de 1817, Pernambuco, que mostrava as insatisfações do fato do Rio de Janeiro ter se transformado na metrópole. Acabou que eu tirei Pernambuco, eu tenho que botar, para arrumar para vocês a versão final. A gente falou da insatisfação portuguesa e do processo da Revolução Constitucionalista do Porto, em 1820, da pressão das cortes portuguesas para que Dom João voltasse, e aí ele vai voltar para o estabelecimento de uma monarquia constitucional, né? E vai deixar aqui no Brasil o príncipe regente Dom Pedro, que depois vai virar o Dom Pedro I, e aí a gente entrou, já coloquei como nome primeiro reinado, mas a gente concluiu bem rapidamente, né? E aí vamos lá.
as guerras de independência e reconhecimento do Brasil independente. As cortes de Lisboa tentaram tratar cada província brasileira como autônoma, enquanto Dom Pedro encarnava a figura do controle central. A pressão para que ele voltasse para Portugal fez com que comerciantes e burocratas assinassem uma representação pedindo sua permanência, que foi chamado Dia do Fico, ao de janeiro de 1822. Em 3 de junho, Dom Pedro convocou eleições provinciais para compor uma constituinte e, em 1º de agosto, assinou um decreto que tornou inimigas as tropas portuguesas enviadas sem o seu consentimento. E aí, em 7 de setembro, ele proclamou a independência. O Brasil ele tinha direito a 67 cadeiras nas cortes portuguesas, né? Mas só 47 deputados vão. E uma parte deles descontentes com os rumos das cortes, né? E aí, ainda que as cortes tentassem tratar cada província brasileira como autônoma, né, era muito claro que as cortes portuguesas existia um projeto de tentar reconduzir o Brasil a uma situação de colônia, né? Então, para aquelas províncias significava ter um rebaixamento do que a abertura dos portos permitiu, de liberdade comercial, né? De quebra do monopólio, de ruptura do monopólio português no Brasil. E, por sua vez, então, assim, existia uma questão dúbia, né? Lisboa tratava cada província como autônoma, o que era bom para essas províncias, né, porque eles tinham mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, num projeto de recolonização. Ao mesmo tempo, alguns deputados viam nas intenções do Rio de Janeiro uma centralização, um intuito de centralização na figura do imperador, né? E eles também ficavam com um sentimento dúbio com relação a isso, né? Fato é, a tensão política estava muito mais centrada nas cortes tentando estabelecer um controle e no Rio de Janeiro tentando manter o seu poder, que já tinha conquistado, né? Essa ideia de que o Rio de Janeiro virou a metrópole das demais províncias brasileiras, a interiorização da metrópole. E isso faz com que os deputados brasileiros não tenham tido tanto interesse em ir. Mas aí eu até citei um estudo muito legal, né, de uma professora Fátima Sá, que estuda o uso do termo povo e povos nas cortes portuguesas, né? As províncias usavam muitos povos do Brasil, o Rio de Janeiro usava muito povo brasileiro, né? Porque mostra essa tensão que está acontecendo. De qualquer maneira, as cortes também pressionam para que o Dom Pedro voltasse para Portugal, né? Dentro dessa lógica de tentar diminuir a liberdade que o Rio de Janeiro tinha dentro do Império, e a pressão aumenta muito, né? E o Dom Pedro tenta articular politicamente essa elite brasileira, né? Descontente com esses rumos que as cortes portuguesas estão tomando. Em cima disso que essa elite, esses burocratas, assinam um documento que vai desembocar no famoso Dia do Fico, e a pressão é tão grande dessa elite brasileira, né, em não ver as conquistas que eles tinham conseguido com a abertura dos portos, com a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal, que o Dom Pedro convoca a Constituinte. Quando ele convoca a Constituinte, a gente chega num momento de tensão que ainda não é de ruptura, né, não é de independência, mas que já demonstra uma tendência. Para essa elite brasileira, não necessariamente eles queriam romper com o Reino Unido, eles queriam permanecer com a autonomia que eles tinham, né? Essa elite não necessariamente queria a independência, mas era uma possibilidade. E quando ele convoca o Constituinte em junho, essa possibilidade está cada vez mais próxima. Quando em agosto ele vai assinar um decreto tornando inimigas todas as tropas portuguesas que fossem enviadas sem o seu consentimento, ali ele está falando que vai romper. O que o Dom Pedro faz é assumir a posição de ficar do lado da elite brasileira. E talvez ele tivesse feito, e talvez não, ele certamente faz isso, com um intuito muito claro de não perder o controle do poder aqui. Porque a tendência é que fosse feita, talvez, uma república ou uma fragmentação territorial em várias repúblicas. Claro, a gente não tem como saber o e se, mas ele tenta manter o poder dele aqui. Então, ele aposta nesse processo de ruptura para não perder aqui. Para não perder aqui. Seria muito prejuízo, né? Muito prejuízo. Até pela importância do Brasil para o comércio do Império. Em setembro ele está viajando nesse processo de articulação política em São Paulo, né? A dona Leopoldina é quem assume como regente por ele, convoca o Conselho de Estado no início de setembro de 1822, quando vem a notícia de que tropas portuguesas estavam prontas para invadir o Brasil, e aí que eles decidem, ela com José Bonifácio, né, que era o secretário de Estado, junto
o Conselho de Estado reunidos, eles escrevem para Dom Pedro falando sobre a ruptura, e aí tem a tal da proclamação da independência, do 7 de setembro. É que a gente transforma muito o 7 de setembro no marco heróico, né? Quer dizer, pelo menos assim, a história oficial, né? Que se faz, vai se construindo depois da independência pelos cronistas que estão ali acompanhando Dom Pedro, e depois no segundo reinado, quando se tenta consolidar essa imagem heróica do 7 de setembro, né? Mas é muito nessa figura centralizada, né? De Dom Pedro I como herói da independência. Mas a gente está vendo que é uma solução de um conflito que se estende desde o surgimento das cortes portuguesas, mas que a gente vai buscando desde a transferência da corte para o Rio de Janeiro, e da importância do Rio de Janeiro, e de como o Rio de Janeiro vai ganhando autonomia dentro desse império, e que é na tensão que vai existir entre Lisboa querendo voltar a ter o controle, o Rio de Janeiro querendo manter o controle, e as províncias querendo ter autonomia, frente ao Rio de Janeiro e frente a Lisboa, que a gente tem um processo de independência. A independência não vai levar a uma fragmentação territorial, como acontece na América Espanhola, e aí é uma questão historiográfica, né? Uma das explicações possíveis, claro, é a presença do Dom Pedro aqui, mas também os interesses em comum dessa elite, ainda que elas tivessem divergência. Por exemplo, elas não queriam a abolição da escravidão. Então, você tem elementos que ligam esse grupo de elite que vai favorecer a manutenção do território. De qualquer maneira, outro ponto que a gente trabalhou o processo da independência muito além do 7 de setembro, né? A gente desconstruiu essa imagem do herói Dom Pedro. E a gente também falou sobre as guerras de independência, né? Algumas províncias vão mergulhar em guerras, porque nem todas vão se manter fiéis às cortes, vão reconhecer a independência no primeiro momento, ou mesmo a questão da dificuldade da informação circular, né? Então a gente falou das guerras do Pará e Maranhão, Piauí, Cisplatina, né? E claro, da Bahia, que vai ser a maior resistência e que vai ser encerrada no 2 de julho. A gente também falou do reconhecimento da independência, né? Quer dizer, não basta ser independente, tem que ter o reconhecimento dos Estados Unidos, depois inglês, e a mediação inglesa para o reconhecimento português. Os tratados de paz, né? Paz e aliança, e aí o pagamento de indenização para Portugal, né? 2 milhões de libras esterlinas, e que o Brasil pega empréstimo com a Inglaterra, né? Mediado pela Inglaterra. Enfim, mas só para a gente fazer aquela crítica que todo professor de história faz quando trabalha o processo de independência, sobre a dependência que o Brasil vai passar a ter da Inglaterra. Então a gente está falando aí no século XIX do imperialismo. Quando a gente fala do imperialismo europeu, o Brasil não vai ser ocupado militarmente, né, novamente por um país europeu, vai ser um processo de independência, mas a gente vai estar numa esfera de controle do capital inglês, né? E aí vai ser, claro, a gente está falando dessa dívida de Estado, mas a gente vai falar também dos investimentos ingleses, dos bancos e por aí vai, ao longo do século XIX. Bom, começa o primeiro reinado, depois do processo de independência, e aí a elite brasileira se articula para o processo de constituinte que já estava previsto desde antes da independência, né? Aí é claro que a gente está falando desse contexto iluminista de tentar fazer uma monarquia constitucional. E aí vai ser uma outra tensão, né? Vai ser a tentativa de uma monarquia constitucional, ao mesmo tempo em que você tem um rei tentando concentrar poderes. Primeira constituinte que vai ser feita, né? Que vai elaborar a chamada Constituição da Mandioca, e isso porque você tinha eleições primárias, né? Era um voto indireto, e na escolha dos representantes, e a renda, ele era censitário, e a renda ela era equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca, né? E mesmo dentro do voto censitário, para ocupar os cargos eletivos, né, deputados, por aí vai, senadores, você também tinha o equivalente ao alqueires de farinha de mandioca, até pela questão da variação de preço no mercado, né? Não mudava muito de mercado do valor da farinha de mandioca. Por isso que você escolhe e recebe esse nome. Mas é o menos importante, né? Sobre o porquê do nome, mas ou por que a gente chama assim, mas ou ficou conhecido assim, porque ela nem vai ser levada à frente, justamente porque está nessa tensão, né? A Constituinte está elaborando o texto legal, o Dom Pedro entende que aquela Constituinte está limitando seus poderes e vai ter uma dissolução, ele vai invadir e encerrar a Constituinte, né? E chamado de agonia, né? E vai outorgar, vai impor a Constituição, a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824, né?
dar pronto uma Constituição, poucos ministros reunidos e eles fazem uma Constituição no Brasil, né? A Constituição de 1824 tem como características a monarquia hereditária e constitucional, mas tem os quatro poderes, né? Então, quando vocês estudam lá o Luminismo, estudaram lá inicialmente com o Leandro Luminismo, você tem a divisão do legislativo, né? Bicameral, senadores, deputados. No caso específico do Império Brasileiro, senadores vitalícios, deputados gerais e provinciais. O executivo, imperador, ministro de Estado. E judiciário, juízes, tribunais, por aí vai. E tinha um quarto poder, né? Aquela ideia do equilíbrio dos poderes, ela vai ser subvertida pela existência do poder moderador, que era destinado ao imperador. As eleições elas eram indiretas, então você tinha eleições primárias, e depois você tem o voto censitário também, a limitação de renda, de participação. O catolicismo era a religião oficial do Estado, existia a permissão do culto privado. Claro que aqui a gente não está falando de cultos populares, né? Os cultos populares sempre perseguidos. Religiões de origem africana, por exemplo, perseguidas, mas existia uma permissão de cultos privados para essa elite, mas o catolicismo era a religião oficial do Estado. Bom, aqui foi uma parte que eu já não consegui trabalhar com vocês, a gente vai falar um pouquinho, né? A gente está trabalhando com fonte histórica e aí, claro, a gente trabalha também com a própria Constituição, do poder moderador, para a gente entender o que era o poder moderador. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, que é o chefe supremo da nação. Então, só o imperador podia ocupar o cargo do poder moderador. Né? Isso mostra o autoritarismo. É o que modera os outros poderes. É como se ele fosse o árbitro que fosse lidar com os conflitos dos três poderes. Então, a ideia dos três poderes é ter uma descentralização de poder para que você não tenha um poder autoritário, mas é como se ele dissesse, vocês três poderes não conseguem dar conta do Estado e vocês precisam do moderador. E esse poder moderador, ele é delegado privativamente ao imperador. Ele é o seu primeiro representante para que, incessantemente, vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Uma visão extremamente autoritária, né? Artigo 99, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Muito poder, né? O imperador exerce poder moderador, nomeando senadores. Era uma lista tríplice. Ele nomeava os senadores com cargo vitalício. Pode aprovar e suspender interinamente as resoluções dos conselhos provinciais. Então, se uma decisão fosse tomada nas províncias que desatendesse aos interesses do imperador, ele podia suspender. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral, então ele tinha um controle sobre o Legislativo e dissolvendo a Câmara dos Deputados, quando ele entendesse ser oportuno. Nomeando e demitindo livremente ministros de Estado, suspendendo magistrados, então até no Judiciário ele vai ter controle. Então, e sobre o Executivo também dos ministros, né? Então, é muito controle que ele vai ter a partir do poder moderador. Sobre quem é cidadão brasileiro? São os cidadãos brasileiros, os que no Brasil tiverem nascido, né? Nascido no país, sejam eles ingênuos ou libertos, eram considerados cidadãos, ainda que o pai seja estrangeiro. São cidadãos brasileiros os filhos de pais brasileiros e os legítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, mas que estabelecessem domicílio no país. Os filhos de pais brasileiros que estivessem em país estrangeiro, a serviço do Império, também eram considerados cidadãos brasileiros. Todos os nascidos em Portugal e suas possessões também eram considerados brasileiros, que já estivessem residentes no Brasil na época em que se proclamou a independência nas províncias, onde eles habitavam, e que aderiram a esta expressa ou tacitamente pela continuação da sua residência no país. Então, aqueles portugueses que estivessem aqui no momento da independência também eram considerados brasileiros. Eram considerados brasileiros também, estrangeiros naturalizados, blá, 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 qualquer que seja a sua religião. Então, vamos aqui para a parte das eleições. Sobre as eleições especificamente, né? Artigo 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais de províncias serão feitas por eleições indiretas, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes, os representantes da nação e província. A eleição no Brasil Império, ela não era direta. Então, você tinha uma primária, um corpo de cidadãos que nas assembleias paroquiais votavam naqueles que seriam os eleitores da província, que aí sim vão votar nos representantes da nação. Então você tinha uma primeira instância de votação, para depois você ter um segundo momento de votação, que aí sim vai escolher os representantes.
hoje a gente vota de forma direta, né? Eu voto para um deputado, eu voto para o vereador, eu voto para o governador, eu voto para o presidente, né? Ali você tinha uma eleição direta, como se eu tivesse que votar em alguém que fosse votar. Bom, você tinha a Assembleia Paroquial, que era essa primária, né? Eram excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais. Então, você tem eleição indireta, já não vota de forma direta no representante. E você ainda tem pessoas que eram excluídas. Eram excluídos menores de 21 anos. Mas tinha algumas exceções, nos quais não se compreendem os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos. Então, os casados e oficiais maiores de 21 anos podiam votar. Os bacharéis formados também podiam votar, mesmo que menores de 25 anos, e clérigos de ordens sacras. Tem também aqueles os dependentes dos pais, né, dos filhos de família, mas que tinha uma exceção, aqueles que servissem em ofício público também podiam votar. É aqui que é a parte mais importante para a gente falar. Eram excluídos dos votos nas assembleias paroquiais os criados de servir. Então, você está tirando uma massa significativa dos votantes, dos potenciais eleitores do Brasil, né? Eles estavam excluídos do voto. A gente não tem um recenseamento. O primeiro censo que vai ter vai ser em 1872, né? Então a gente não tem como dar conta de todo esse período imperial, mas em 1872, 20% da população do Rio de Janeiro se declarava como um trabalhador doméstico, né? Então, quando a gente está falando desses criados de servir, né, a gente está lidando com esses trabalhadores domésticos, com essas pessoas que fazem pequenos bicos, né, e que tem muito com a relação do escravo de ganho, mas também dos libertos, né, e também de imigrantes, e também de uma população mais pobre, e que vai ser excluído do direito do voto, né? Então, os criados de servir, eles não podiam votar nas assembleias paroquiais. Até a década de 1840, o alistamento eleitoral era feito diretamente com os juízes ali, né? A partir de 1872 é que você vai criar um livro de votantes, que era feito no âmbito paroquial, um pouco mais de controle, mas ainda assim, sem tanto controle, muito passível de fraude. Então, os criados de servir, eles vão ser completamente excluídos do voto. A população mais pobre vai ser completamente excluída. E aí os criados de servir não podiam votar, mas dentro dos criados de servir, podiam votar os guarda-livros e os primeiros caixeiros das casas de comércio. Então, a gente está falando aqui daqueles que lidavam quase os contadores, né, davam com o dinheiro. Então, um trabalhador que era um criado de servir, mas que tinha alguma especialização, eles podiam votar. A elite podia votar. Os criados da Casa Imperial também podiam votar, menos os de galão branco. O galão branco, ele é um tecido que ficava nas fardas dos serviçais de casas de servir da Casa Imperial, né? Então você tinha cores diferentes ali e que criava uma diferenciação entre eles, né? E aqueles que eram menos qualificados não podiam votar, mas os mais qualificados sim. Então você criava uma forma de limite da participação política. E também podia votar os administradores de fazendas rurais e fábricas, que também eram criados de servir, mas que não entravam nesses que não podiam votar. Então você cria uma limitação de voto já na primária. Não podiam votar também os religiosos, que servissem à comunidade claustral, e os que não tivessem renda líquida anual de 100 mil réis. Então você tinha que comprovar aquela renda líquida anual. Mais uma vez, o alistamento se dava diretamente com o juiz no processo do voto até 1842. Depois de 1842 você tem a criação dos livros dos votantes, né, de âmbito paroquial, e aí é que a presença da religião, né, é muito fortemente marcada na divisão administrativa, né. Mas o que é mostrando para vocês aqui é que já na Assembleia Paroquial, lembrando que é um voto indireto, né, daquela massa de cidadãos que vai votar para a escolha dos eleitores de província, você já tem uma limitação de participação. É censitária, da renda líquida, talvez já fosse nem o mais difícil de se alcançar ou de se demonstrar um alistamento eleitoral, mas mesmo assim você já cria um outro tanto de limitações aqui de participação popular, principalmente aqui nos criados de servir, né? E quando a gente pensa nas exceções, é sempre para a elite.
Então, a exceção, o guarda-livre pode, mesmo sendo criado de servir, os bacharéis podem, mesmo menores de 25 anos e por aí vai. Bom, artigo 93. Os que não podem votar nas assembleias primárias de paróquia não podem ser membros nem votar na nomeação de alguma autoridade eletiva nacional ou local. Então, quem não pode votar na assembleia primária não pode ser membro e nem votar na nomeação de autoridade eletiva. Então, já estão fora de qualquer outra participação política. Podem ser eleitores e votar na eleição de deputados, senadores e membros de conselhos de província, ou seja, já na segunda parte, no segundo pleito desse voto indireto, todos os que podem votar na Assembleia Paroquial. Então, todo mundo que pode votar na Assembleia Paroquial pode ser o eleitor de província, menos, você cria outras limitações nessa segunda instância de voto, os que não tiverem renda líquida anual de R$200 mil. Então, para votar na primeira, você tinha que ter renda anual de 100 mil. Para votar na segunda, você tinha que ter uma renda anual de 200 mil. Também não podiam votar no âmbito da província, né? Para os deputados, senadores e por aí vai. Os libertos. Então, você está tirando uma massa popular muito grande. Os libertos, até se não se enquadrassem na exclusão de voto, eles podiam votar. Mas não podiam votar como eleitores de província. Na segunda fase, na segunda instância. Não podiam votar os criminosos pronunciados em querela ou devassa. Quem tivesse sido denunciado, por exemplo, não podia votar. Investigação, por aí vai. Artigo 95. Todos que podem ser eleitores são hábeis para serem deputados, menos os que não tiverem R$400 mil. Então, você podia até votar. Não está excluído do voto aqui nas eleições provinciais, deputados, senadores, membros de conselho de província. Mas para ser deputado, você tem que ter uma renda de R$400 mil. Os estrangeiros naturalizados também não podiam ser deputados. E os que professassem religião de Estado, não professassem religião católica, também não podiam ser eleitos. Para ser senador, tinha que ter uma renda de R$800 mil. E o Senado era escolhido, mais uma vez, pelo poder moderador, né? Uma escolha feita através de uma lista tríplice que era entregue ao imperador. Então, é muita limitação de voto, né? De participação política. Muito autoritário o regime do Brasil imperial, né? Bom, o primeiro reinado ele acaba, ele começa em 1822 e acaba em 1805, é um período muito curto de governo do Dom Pedro I, né? E ele vai, no fundo, reverberar e refletir o que foi o período joanino, né? E toda a tensão que já existia com as províncias, com o poder autoritário, quase que uma continuidade, né? E o melhor exemplo disso é pensar na Confederação do Equador, que acontece em 1824, que vai reunir os mesmos grupos, lembrando que eu vou corrigir lá a Revolução de 17, que eu tirei Pernambuco, da Revolução de 1817, né, que tem Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Bahia, e que vai construir, não era necessariamente um processo de independência territorial, mas um governo confederado, uma proposta de um governo confederado republicano, que por sua vez, eram remanescentes dos revolucionários de 1817, eles vão contestar o fechamento da Constituinte de 1823, o poder autoritário do Rio de Janeiro, o Ministério Conservador, que sucede José Bonifácio, né, depois de 1823. Depois eles vão contestar o fato de Dom Pedro ter nomeado um presidente para a província, né, o Francisco Barreto, e eles vão propor uma confederação, né, que é dar mais autonomia às províncias, aos estados, hoje em dia aos estados. Né. Essa confederação foi proclamada em 2 de julho de 1824, vai ser fortemente reprimida pelo Dom Pedro, né, quem vai reprimir, vai comandar o processo de controle da confederação de repressão vai ser o pai do Duque de Caxias, né, que é o Francisco de Lima e Silva, mostra uma continuidade também das nossas Forças Armadas, né, dessa elite brasileira que intervém tanto na política, né, desde sempre, mas vai ter a execução do Frei Caneca, mas já vai mostrar para a gente o que significa ser brasileiro, né? A tensão que existia ali do Rio de Janeiro ter se tornado a metrópole das outras províncias, que a gente vai ver também na questão das cortes portuguesas, ela vai continuar nessa Confederação do Equador, vai continuar no primeiro reinado, né? O poder autoritário, o poder moderador, né, vai ser questionado pelas províncias.
pelas províncias. Esse modelo autoritário de carta outorgada, de limitação, só vai ser contestado. O Dom Pedro vai ter que lidar também com os conflitos na Assembleia Legislativa, né? Como ele tinha um poder sobre o Senado, uma vez que ele nomeava a partir da lista tríplice, o Senado vai estar muito... o círculo do imperador, ele vai estar muito afinado com ele no Senado, com segmentos conservadores, né? Botou um ifenzinho aqui para botar, para arrumar para vocês também, no Império Luso Brasileiro. E aqui ligado mesmo, a ideia desse, ainda que esse Império Luso Brasileiro já não existisse mais, mas como o Dom Pedro ele era o herdeiro do trono português, então ainda mantendo um pouco essa ideia desse império, né? Então vão ser elementos conservadores até nisso, e uma Câmara que vai ser mais liberal no sentido de tentar garantir lutar por uma maior autonomia de províncias, uma limitação maior do poder do monarca, né? Então vai ser uma tensão muito grande que ele vai ter que lidar também com a Assembleia, né? E nem sempre ele vai ser muito hábil para fazer isso. De qualquer maneira, tendo em vista que ele vai estar lidando com um conflito muito grande de uma impopularidade, em 1829 ele nomeia um ministro liberal para tentar atender os interesses, aos anseios, pelo menos de parte da Câmara, né? Vai ser o Marquês de Barbacena, que vai ser aquele que vai afastar o Chalaça do convívio do imperador, também a Domitila, né? E aí você tem toda a articulação do casamento com a Dona Amélia, depois da morte da Leopoldina. O Dom Pedro ele tenta atender os interesses desses grupos, mas ele não vai conseguir, né? Em 1830, nas eleições de 1830, os liberais exaltados conseguem ganhar algumas cadeiras, alguns jornais começam a questionar o poder autoritário dele, não se fala necessariamente em maior participação popular no voto, mas você tem alguns liberais mais exaltados que chegam a falar. Em novembro de 1830, foi assassinado um líder muito importante, que era o Líbero Badaró, um jornalista de origem italiana, mas que estava em São Paulo, né? E que a morte dele vai ser muito contestada na província e vai aumentar a impopularidade do Dom Pedro. É sempre bom lembrar que em julho de 1830 a França passa por um processo revolucionário que vai derrubar o Carlos X, que era o rei francês, né? vai extremamente autoritário, absolutista, e que vai levar ao trono o rei Luís Filipe, que é chamado de rei cidadão, que também era muito autoritário, né? Eu tenho um vídeo sobre o rei Luís Filipe, que diziam que o rei Luís Filipe parecia uma pera, e eu vou botar um vídeo no final para vocês sobre isso, né? As contradições da monarquia francesa, mas de qualquer forma, os ventos que sopravam da Europa, das revoluções burguesas, estavam alimentando a possibilidade de você diminuir ainda mais o poder autoritário dos monarcas, e isso vai atingir muito fortemente o Dom Pedro, né? O Dom Pedro se torna muito impopular com o seu poder autoritário. E esse autoritarismo ele vai sofrer ainda um baque muito maior quando o Brasil perde a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina, que está aqui, a província da Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, né? Embaixo aqui do Rio Grande do Sul. Esse território que foi invadido ali, em 2 momentos pelo Dom João, né? A gente trabalhou isso durante a aula. A elite política da Cisplatina contesta permanecer parte do Império Brasileiro, né? E aí você tem desde aqueles que defendiam uma anexação ao território que é a Argentina, né? Outros que queriam simplesmente um país independente. O fato é que o Brasil e a Argentina lutam por aquele território que vira a Guerra da Cisplatina a partir dos conflitos existentes dentro da própria província, né? Dessa vontade separatista com relação ao Brasil e parcialmente para anexar, para incorporar o território argentino. O fato é que vai ter uma guerra relativamente longa e que o imperador brasileiro não consegue vencer, apesar de ter uma superioridade numérica de homens. O custo foi altíssimo, o Banco do Brasil vai à falência, o Brasil não perde a guerra para a Argentina, mas pela mediação do conflito feito pela Inglaterra, a solução foi a independência do Uruguai, que vira um estado tampão
para evitar a guerra entre Brasil e Argentina. Então, se soma os conflitos na Assembleia Legislativa, os sopros revolucionários de 1830 na França, a Confederação do Equador foi reprimida, foi debelada, mas ficou a sensação sobre a contestação das províncias sob o poder autoritário do Dom Pedro. Para completar, o Dom João VI morre em Portugal e o Dom Miguel, o Dom Pedro, ele é o sucessor do trono, mas ele deixa governando Portugal a princesa, né, Dona Maria, como regente, e o Dom Miguel, que era irmão dele, na articulação que faz com a Carlota Joaquina, a rainha, esposa de Dom João VI, eles dão um golpe de Estado na Maria, Dona Maria da Glória, e mergulha Portugal numa guerra civil, né? Quer dizer, o Dom Miguel vira o rei de Portugal, um rei absolutista, e o Dom Pedro vê o seu trono sendo perdido em Portugal, se vê numa sinuca de bico no Brasil e se vê quase que perdendo o trono brasileiro e o trono português. Ele tenta articular politicamente algum apoio, né? Ele vai a Minas Gerais. Quando ele volta a Minas Gerais, de Minas Gerais, os partidários dele, em março de 1831, está errado aqui nas garrafadas, eu vou arrumar. Eles tentam fazer uma recepção para o Dom Pedro I, né? Eles tentam fazer uma recepção ao Dom Pedro I, eles acendem fogueiras, né? As lamparinas das casas são acesas por Dom Pedro, aqueles partidários de Dom Pedro, os chamados portugueses, estudantes, alguns jovens brasileiros, chamados de brasileiros, né? Justamente porque essa associação do Dom Pedro ser o rei português, eles pegam as fogueiras e começam a atacar nas casas que estão com as lamparinas acesas, e vira a chamada Noite das Garrafadas, e que vai aumentar muito a pressão sobre o Dom Pedro I, né, e marcar a impopularidade dele. Dia 5 de abril de 1831, Dom Pedro, ele troca o ministério, aquele liberal que eu falei para vocês, para um ministério conservador. A população, parte do exército, eles vão para o Campo de Santana, aqui no Rio de Janeiro, em apoio ao ministério deposto. E o Dom Pedro I se vê numa situação limítrofe, né? Uma situação limite, porque ele está muito impopular, viu o seu trono escorrer pelos dedos em Portugal, e aqui no Brasil, extremamente fragilizado, não conseguindo dar conta de todos os conflitos que aparecem no seu império. Para não perder os dois tronos, no dia 7 de abril de 1831, ele abdica do trono brasileiro em favor do Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro II, mas que vai ser o príncipe regente. Retorna para Portugal, e lá em Portugal ele começa a chamada Guerra Civil Portuguesa contra o Dom Miguel, que era o rei absolutista, e o Dom Pedro I morre em 1834, poucos meses depois de conseguir conduzir os liberais portugueses contra o absolutismo do Dom Miguel. Aqui no Brasil ele era visto como um rei absolutista, e lá em Portugal ele era visto como libertador. Ele morre como um herói português. Aqui ele era Dom Pedro I, lá em Portugal, Dom Pedro IV. Galera, é isso. Espero que vocês fiquem bem. Vou arrumar aqui, que serão os errinhos. Eu vou arrumar aqui casamento de Dona Maria da Glória, vou arrumar março de 1830, vou arrumar o Pernambuco lá da Revolução também. Beleza? Fiquem em paz e muito obrigado. Até a próxima.